temos estudado aí um pouquinho do livro de Malaquias, né? Em paralelo aí nós temos usado aí o livro do reverendo Augusto Nicodemos, que nós já citamos para você. Deixa eu pegar ele aqui para, se você tiver depois interesse. O reverendo Augusto Nicodemos, nesse livro, que é uma mensagem sobre o livro de Malaquias, sobre o culto, a ênfase dele é sobre o culto. Muitas das afirmações dele aqui nós usamos em paralelo, porém nós damos uma ênfase mais contemporânea, apresentando aí, trabalhando um pouquinho mais os temas que porventura o texto de Malaquias apresenta. Mas é um livro fantástico para que você conheça um pouquinho mais aí sobre o livro de Malaquias, em especial a ênfase dada sobre o culto, né? Segundo Deus, que é também o tema da nossa aula hoje. A terceira aula, né? Será que Deus aceita o meu culto? Então, esse é o nosso tema. Talvez você já, principalmente você que veio de outra igreja, por exemplo, como eu era católico, então eu vim do catolicismo dentro de um contexto de missa, né, de uma liturgia totalmente fundamentada no templo do Antigo Testamento, as figuras, inclusive arquitetônicas, todo o processo da missa, a missa repetindo o sacerdócio levítico, a oferta, e Jesus sendo sacrificado domingo após domingo, né, dentro daquela repetição do missal. E aí vem para a igreja presbiteriana, um culto diferente. Acabei conhecendo algumas denominações ditas evangélicas, né, comunidades, igrejas pentecostais, com cultos totalmente diferentes. E aí, talvez a pergunta que você tem será, mas que culto que agrada a Deus? Por que parece que o culto na igreja presbiteriana é um negócio tão frio? Será que é mesmo? Ou será que os cultos em outros lugares, na verdade, que são frios espiritualmente porque não agradam a Deus? Então é isso que nós vamos estudar hoje, e eu conto aí com a sua participação no chat, né? Também mandando a sua pergunta, a sua contribuição aí ao caminhar aí dos nossos estudos. Chegaram também a Miriane, a Márcia Sanches e a Marta. Sejam bem-vindas, irmãs. Em especial a Miriane está preparando esse material para nós aí, fazendo um serviço aí maravilhoso. Em breve aí, eu até já compartilhei o que ela mandou para mim, né, com a Paty, se não me engano, com a Paty, mas ela está fazendo uma pequena correção. Assim que estiver pronto tudo direitinho, irmãos, aí a gente vai disponibilizar o material também para você, tá bom? Obrigado, viu, Miriam? Desde já. Tá aí o nosso irmão Gustavo também, Deus abençoe, lá de Água Boa, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, depois você me lembra aí, Gustavo, que Deus te abençoe. Então vamos lá, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos ler do verso 6 até o verso de número 14. Ok? Malaquias, último livro do Antigo Testamento, do verso 6. Do verso 1 ao 5 nós já trabalhamos, o foco é o amor de Deus. A geração no período de Malaquias estava desprezando a Deus, a sua palavra, a sua obra, porque entendia que Deus não os amava, porque Deus não estava derramando prosperidade sobre eles. E agora, do verso 6 em diante, nós temos um outro tema, um outro questionamento, um outro diálogo, lembrando que aqui Malaquias trata de uma sentença que Deus deu e pronunciou contra o seu povo de Israel. Tá joia? Seja bem-vindo também, Valdívia, lá de Jabuticabal, e o Gustavo é lá do Mato Grosso mesmo. Então, Deus abençoe. Então vamos lá, irmãos, vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar
pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Olha que coisa interessante, né? Nós estamos falando do culto, e aí a pergunta aí, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém. Irmãos, o texto de Malaquias é muito rico, né? Conversando esses dias para trás, com o diácono Roberto, né, a respeito dos estudos sobre Malaquias, ele falou assim: pastor, a gente fala em Malaquias, a gente só pensa lá na questão lá do dízimo, né? Não sabíamos que era tão rico o texto, falava de tanta coisa. É verdade, o texto fala sobre eleição, sobre esse amor salvífico de Deus, esse amor soberano de Deus. Fala também sobre culto, né? Fala também sobre adoração. E o tema dessa noite é justamente isso. Relembrando um pouquinho aí, nós vimos que o povo de Deus estava tentando mensurar o amor de Deus através dos bens materiais. Eles estavam passando por uma situação de dificuldade, estavam debaixo ainda do Império Persa, 100 anos mais ou menos já havia se passado do retorno da Babilônia, o templo já havia sido construído novamente, as ofertas já haviam sido restauradas, o sacerdócio levítico estava em vigor, mas o povo estava passando por necessidades, ainda havia fome, ainda havia dificuldades financeiras, a prosperidade não acontecia, o cumprimento de muitas coisas que eles pensaram que iria acontecer nessa geração não estava acontecendo, e eles estavam questionando o amor de Deus. Já que não está acontecendo nada de bom para nós, certamente Deus não nos ama. E quando eles tentaram mensurar o amor de Deus baseado nos bens materiais, e os bens materiais não estavam sendo derramados sobre eles, então isso conduziu o povo ao desânimo. E o desânimo na fé conduziu, consequentemente, a esse povo desprezar o próprio Deus, desprezar a palavra de Deus e desprezar a obra de Deus ou a igreja, né? Nós chamamos a sua atenção já e vamos relembrar aí, por isso esse texto em azul, vou até abrir aqui para talvez ficar melhor aí a sua leitura. Eu sei que o azul aí às vezes já traz uma dificuldade, né, na leitura, mas vamos ler junto lá. As dificuldades levaram o povo a desanimar na fé, e o desânimo da fé levou o povo a desprezar a pessoa de Deus,
a palavra de Deus e a obra de Deus. Ok? Então, irmãos, quando você tenta mensurar o amor de Deus às questões terrenas e aos bens materiais, e porventura isso não acontece, porque todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, a tendência é desanimar. Quantas e quantas pessoas desanimam da fé, deixam a igreja, abandonam a Cristo, porque pensam, eu vim para a igreja para receber bênção, minha vida está mais difícil agora do que quando eu não era crente, quer saber de uma coisa? Estou indo embora. E muita gente tem abandonado a fé porque tenta mensurar o amor de Deus pelas bênçãos materiais. Cuidado, nós já falamos sobre isso, é um perigo. Agora, nessa segunda parte aqui do capítulo 1, né, nós vemos Deus tratar mais especificamente agora sobre a honra e o respeito que lhe é devido. Deus é Deus independente das circunstâncias, meu irmão. Nós falamos recentemente, né, nesses estudos, mesmo que tudo dê errado, Deus continua sendo digno de ser adorado. A sua palavra continua sendo digna de ser praticada e a sua obra continua sendo digna de ser alvo da nossa atuação. Então, nessa segunda parte, Deus começa a perguntar para o povo, né? Nós lemos aí no verso 6. O filho honra o pai, o servo honra o Senhor. E Deus fala, se eu sou pai, cadê a minha honra? E se eu sou Senhor, cadê o respeito para comigo? Né? Nós vemos que Deus estava sendo desprezado pelo povo e desprezado pelos sacerdotes. No verso 6 ainda ele diz assim, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. E mais à frente ele vai falar do ofertante, né, que trazia ofertas sem nenhuma ligação com o padrão que o próprio Deus havia exigido. Então, o que acontecia? Olha, a vida está tão difícil, parece que as bênçãos não vêm, que quer saber de uma coisa, meu amigo? Vamos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. E aí as pessoas começaram a atuar na vida litúrgica da adoração ao Senhor de qualquer jeito, como se a dificuldade financeira, as dificuldades dos nossos dias, os problemas que porventura você passa em família ou individualmente falando, fosse um álibi para você desprezar a Deus, a sua palavra e a sua obra. Quer ver um exemplo? Nós sabemos que Malaquias fala a respeito da manutenção do dízimo. Vamos estudar isso lá na frente. Mas é muito comum a seguinte realidade. Quando nós estamos passando por um momento difícil financeiro, a primeira coisa que nós riscamos da nossa listinha de compromissos financeiros é o quê? O churrasco no final de semana? O passeio? O cinema? O sapato novo? O combustível? Nós vamos começar a andar mais a pé para não gastar... Não. Qual que é a primeira coisa que a gente deixa de fazer? De contribuir, de investir no reino de Deus. De investir na obra, de dar os dízimos, de dar as ofertas. E ainda mais em dias como os nossos, onde muitas pessoas se levantam dizendo, o dízimo não é para os nossos dias. Isso aí era só do Antigo Testamento. Essa é uma postura que muita gente tem abraçado, mas ao mesmo tempo as pessoas querem ter um lugar para reunir, querem ter uma pessoa à disposição dela a qualquer momento para assistir a família, para assistir os filhos, para tirar a dúvida bíblica ou para organizar os eventos que ela gosta de participar num lugar agradável, se possível com assentos confortáveis, com ar-condicionado e tal. Meu amigo, nem quando você ia em clube, né? Você não ia de graça. Quanto mais no investimento do reino e quanto mais no investimento para a pregação do Evangelho. O investimento na aquisição de material, em revistas, em bíblias, em manutenção de obreiros.
Então, uma série de coisas. Só que quando as coisas apertam para o nosso lado, a primeira coisa que a gente deixa é justamente as coisas de Deus. Não é assim? E é o que acontecia aqui nos dias de Malaquias. Nós estamos numa seca brava, está todo mundo sem dinheiro. O Império Persa está cobrando tributos altíssimos. As coisas não estão dando certo. A plantação não está vingando. O gado está morrendo. Está tudo dando errado. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a ofertar o que sobra. Se sobrar. E outra, você quer que eu dê ao Senhor a minha ovelhinha bonitinha, perfeitinha, de 1 ano, e depois eu vou comer lá, que está cheio de bicho, de berne, de sei lá eu do quê? Que está com o olho furado? Não, eu vou comer a bonitinha de 1 ano e dar essa, é para matar mesmo, pelo menos estou dando. E o sacerdote falou, não, tudo bem, é melhor você trazer o coxo, é melhor você trazer o perneta, é melhor você trazer o doente, do que você não trazer, meu amigo. A oferta não é para o sacerdote, meu amigo. A oferta é algo para Deus. Então, esse é um assunto complicado. Além dessa questão da oferta, a própria adoração. A própria adoração. Está tendo dificuldade, não sei o quê, tarará. Aí você fala assim, vamos dar uma volta de carro. Vamos passear. Afinal de contas, nós trabalhamos tanto, nós temos direito, vamos passear, vamos, sei lá, eu lá no Pinheirinho, ou sei lá, vamos lá visitar o primo não sei quem, e varará, pipipi, papapá. Fala, só que se a gente for lá, não vai ter combustível para ir na igreja, hein? Mas a gente tem o direito, e na igreja tem todo domingo. Cultuado. E agora, ainda mais que é tudo virtual, a gente assiste em casa, porque não gasta dinheiro, combustível para ir na igreja. Irmãos, e aí fazemos de qualquer jeito, e aí desprezamos o próprio Deus, o seu nome, a sua palavra, a sua obra. Isso, infelizmente, acontece nos dias de hoje e é o que estava acontecendo lá nos dias de Malaquias. E aí Deus pergunta, se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o respeito? Vocês estão ofertando de qualquer forma? Entrega isso para o governador, leva lá de presente para o governador, vê se ele vai ser favorável para o seu pedido. Chega lá para o governador, eu vim trazer um presente aqui para o senhor, é uma leitoa que está tudo bichada, e eu estou precisando que o senhor arrume o asfalto lá de casa. Veja, leve lá uma leitoa tudo bichada para ele, para ver se ele vai ser favorável para você. É óbvio que não. Mas por que Deus aceitaria o bichado, então? Essa é a sentença, esse é o argumento que Deus apresenta aqui. Mas vamos caminhar lá. Deus diz, onde está a minha honra? Onde está o meu respeito? Onde está o temor para comigo? A minha adoração a Deus e a minha fidelidade, a minha honra, o meu respeito, o meu temor a Deus, independe da situação que eu estou passando. É incrível a capacidade que nós temos, que qualquer situação é desculpa para nós não aplicarmos a responsabilidade que temos com o Senhor, com a obra do Senhor, com a palavra do Senhor. Nós temos sido discipulados, tem tanto herege por aí, ensinando que o culto não é importante, a igreja não é importante, a vida congregacional não é importante, a vida litúrgica, a adoração, participar do culto não é importante. E muita gente tem abraçado isso e vivido uma vida longe da presença de Deus, longe da congregação, longe do congregar, longe do adorar, e acha que isso está tudo certo, está tudo bem. A vida cristã é uma vida de testemunho, irmãos. E quando você, então, despreza Deus, sua palavra e a obra do Senhor, você está testemunhando que esse Deus não é importante para você. E aqui era o contexto que estava acontecendo, né? O povo estava agindo sob a seguinte base. Olha o pensamento do povo nos dias de Malaquias. Vê se tem alguma diferença de hoje. Se Deus não me abençoa, também não é digno de receber a minha reverência e o meu respeito. É uma relação de troca. Deus, se o Senhor me abençoar,
O senhor pode contar comigo. Eu vou estar presente em todos os trabalhos da igreja, eu vou ofertar, eu vou investir na obra, eu vou dizimar corretamente. Agora, se minha vida tiver com alguma dificuldade, se a bênção do Senhor não estiver sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre os meus bens, sobre os meus negócios, então esquece. Veja, irmãos, o povo na relação para com Deus, eles estavam mensurando a bênção de Deus, né, com o amor de Deus. Se Deus não abençoa, Deus não ama, então não me relaciono com Deus. E na responsabilidade litúrgica, se Deus não me abençoa, eu não tenho porquê de ofertar a Deus o melhor. Eu vou dar para Deus aquilo que sobra. E se sobrar, porque eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que satisfazer os meus desejos, eu tenho que suprir as minhas necessidades. A minha fidelidade, a minha honra, o meu respeito, o meu temor para o Senhor está atrelado ao fato de Deus me abençoar. Se Deus não me abençoa, Ele deixa de ser digno. Ele deixa de ser reverente. Ele deixa de ser digno de ser reverenciado, de ser honrado, de ser respeitado, de ser temido. Era assim que acontecia nos dias de Malaquias. E tem muita gente hoje vivendo nessa relação com Deus. Deus, o Senhor pode contar comigo a você fiel, desde que? É o princípio lá de Jacó. Se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo. Né? Nós vemos que naquele processo lá da conversão de Jacó, meu Deus do céu, foi complicado, hein? Foi ele sempre tentando, inclusive, ludibriar. A graça de Deus é maravilhosa, mas tem muito crente hoje querendo usar o padrão de Jacó. Cuidado, hein, meu irmão? Esse negócio não vai acabar bem. Vamos seguindo aqui. Mas qual que é a mensagem, então, de Malaquias nesse sentido aqui? Relembrando, no segundo diálogo do livro, então, nós vemos que a mensagem não atinge somente o povo, mas também o mediador da adoração, que no caso era o sacerdote. Lembrando que nós estamos no Antigo Testamento, o sacerdócio levítico ainda estava em vigor, o sacerdote era esse mediador do povo, ele apresentava holocaustos pelo seu próprio pecado e depois pelo do povo, era o sumo sacerdote que se adentrava ao lugar santo para mediar as questões relacionadas ao povo. Então, o sacerdote era esse representante. Nós sabemos que em Cristo Jesus, nós estudamos isso recentemente na escola dominical, que a morte de Jesus na cruz põe fim ao sacerdócio levítico. Mas aqui nos dias de Malaquias estava em vigor. Nos dias de hoje, nós sabemos que todos os crentes em Cristo são sacerdotes. E através do novo e vivo caminho que Jesus abriu através do seu sangue, nós temos acesso a Deus para adorá-lo. Então você faz parte de sacerdote. Pedro vai nos dizer isso, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Então todos nós somos sacerdotes. Então todos nós prestamos culto a Deus. O nosso culto hoje é a nossa oferta ao Senhor. Portanto, guardadas as proporções do Antigo para o Novo Testamento, essa exortação ao povo e ao sacerdote se transforma em uma exortação para todos nós hoje, porque hoje todos os crentes em Cristo são sacerdotes e precisa e deve ter a responsabilidade de apresentar o culto a Deus. Não mais segundo os parâmetros do Antigo Testamento, a lei cerimonial, agora em Cristo Jesus, em espírito e em verdade, dirigidos, seguindo os critérios que o próprio Deus estabeleceu, mas todos nós somos sacerdotes e devemos prestar culto e adoração ao Senhor. Nós vemos então que nessa porção Deus traz uma mensagem que confronta a postura do seu povo na adoração, no culto que lhe devia ser prestado. Você dá uma olhada aí, nós vimos, né? Deus falando, quando trazeis animal cego para sacrificar, ou seja, para sacrificar e apresentar a adoração, né? Ofereceis sobre o meu altar, adoração. Verso 9,
com tais ofertas em vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis o fogo do meu altar. Deus diz: eu não tenho prazer na adoração de vocês. Verso ainda 10, ele diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então você tem no verso 9: com tais ofertas na vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? E que jeito que eu vou aceitar essa oferta se vocês fazem tudo errado? E aí Deus vai mostrar que ele é adorado, ele não precisa da nossa adoração, é nós que precisamos adorá-lo como demonstração de honra e de respeito e de temor. Ok? Nós temos uma pergunta aqui do César, ele diz assim: pastor, seria correto afirmar que o afastamento, o esfriamento na comunhão entre os irmãos é letal, pois pode nos levar a uma falta de percepção da vital importância dessa comunhão? Com certeza. Paulo usa o exemplo de que nós somos um corpo. Você não pode separar nenhuma parte do seu corpo, deixar longe e achar que essa parte vai continuar viva, sendo produtiva e ainda em comunhão com Deus, porque o cabeça desse corpo é Cristo. Então, se eu não estou no corpo, eu não estou nem ligado a Cristo. João 15, Jesus vai fazer uma analogia, né? Dizendo que ele é a videira, o pai é o agricultor, nós somos os ramos. O ramo desligado da videira, meu amigo, e a videira é o todo, né? Não é só de Cristo. As pessoas falam: não, eu estou ligado a Cristo, não estou indo mais na igreja, igreja é problema, igreja tem situações complicadas. Nós pregamos recentemente, domingo, né? Como ser uma igreja modelo, e vimos que tem submisso, tem desanimado, tem fraco. A igreja tem tudo, mas existe um padrão, inclusive, para mudar essa realidade, porque a igreja é o padrão de Deus para a vida fraternal. Se assim não fosse, o apóstolo Paulo, durante o seu ministério missionário, não teria dito nem para Timóteo, nem para Tito, para organizar as igrejas, colocar em ordem as coisas faltando, eleger liderança e fortalecer a liderança. Mas se a igreja não é o padrão de Deus, para que perder tempo em fazer isso? Para que eleger presbítero? Dá um trabalho terrível esse negócio de formação, liderança, ainda você, mesmo assim a igreja de vez em quando escolhe cada picareta que, pelo amor de Deus, só a graça de Deus. Para com isso, vamos viver sem igreja. Mas o padrão de Deus é esse, sempre foi estabelecer igreja em todos os lugares que ele passava. O próprio Senhor Jesus anda no meio das igrejas. Então a igreja é o padrão de Deus. Tanto no Antigo Testamento, quando o foco era em Jerusalém, como no Novo, que agora Deus está em todos os lugares. Deus é Espírito, importa seus adoradores, adoram em Espírito e em verdade. Então todos os lugares. A igreja como instituição, o templo lá, é só o local de reunião da igreja. Porque a igreja é o povo de Deus, que faz parte de um corpo, cuja cabeça é o próprio Cristo, e quando uma pessoa se desliga dessa comunidade, achando que ela não é importante, na verdade ela está desprezando Deus, está desprezando a palavra de Deus, está desprezando a obra de Deus, e consequentemente está dando um tiro, não no pé, mas na própria cabeça, porque isso vai conduzir à morte dela. Ela vai se esfriar totalmente. Então é perigoso essa ideia que você colocou aí, nos acostumarmos a ficar isolados. E esse é um dos perigos, por exemplo, da nossa situação de pandemia. Quando voltarmos, né, como que será? As pessoas vão estar tão acostumadas com o culto virtual e ficar em casa assistindo o culto de pijama, que não vão querer mais estar junto com os irmãos? Por isso a palavra de Malaquias ela é importante e extremamente vital para a nossa realidade hoje também. Tá joia, César? Obrigado aí pela participação. Então, voltando aqui, irmãos, nós vemos Deus trazendo uma mensagem que confronta a postura do povo na adoração, no culto que estava sendo prestado, porque ele estava fazendo de qualquer jeito. O reverendo Augusto Nicodemos, no livro O Culto Segundo Deus, na página 33, eu vou abrir aqui o PowerPoint para você ler melhor aí, ele diz assim: pouco a pouco cada um começou a cuidar das suas coisas. Já que não tem chuva, Deus não está derramando prosperidade, a gente não está tendo bênção material. Quer saber? Cada um vai ter que correr atrás do que é seu. Então, pouco a pouco, cada um começou a cuidar das suas coisas, inclusive os sacerdotes, né?
dos seus negócios, e o culto a Deus foi ficando em segundo plano. Os próprios sacerdotes haviam se corrompido e não mais executavam as suas tarefas da forma devida. Com isso, o culto já não estava dentro do padrão que Deus havia estabelecido como aceitável. Veja só, irmãos, Deus vai mostrar aqui nessa porção que as pessoas estavam indo adorar, mas com o coração totalmente distante, ofertava qualquer coisa, de qualquer jeito. O próprio coração era um coração que desprezava, diz, a mesa do Senhor é desprezível, dizia. Pô, imagina, um momento de holocausto, aquele cheiro de animal morto, sangue para todo lado, as pessoas olhando, ai que nojo, mas esse era o padrão do Antigo Testamento. Isso é desprezível. E desprezavam a Deus, a sua palavra, a sua obra, inclusive o culto. Ofertava qualquer coisa, e ainda lá no verso 3 diz, né? Verso 12, mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Estava desprezando tudo isso. E dizeis ainda, que canseira. Esse negócio de adorar a Deus cansa. E os sacerdotes, gente, não aguento mais esse negócio. Toda vez matar esse monte de bicho, depois jogar esse sangue, aspergir, pôr fogo, depois jogar todas as coisas lá fora. Que trabalheira. E apesar de que hoje nós não temos essa lei cerimonial, né? Oh, louvado seja Deus, mas as pessoas têm desprezado o culto a Deus e o serviço a Deus da mesma forma. Nossa, domingo de novo. Nossa, quarta-feira de novo, estudo bíblico de novo. Estudar a Bíblia. Eu já estudei a Bíblia há tanto tempo. Será que eu preciso disso mesmo? Nossa, eu trabalho demais. Está uma correria, uma luta. Eu quase não tenho tempo para mim. Eu vou ficar lá agora ainda estudando a Bíblia. Que canseira, rapaz. Que canseira, que enfado, que dificuldade. Gente, vamos fazer lá, nós estamos organizando dentro do nosso contexto de comunidade, organizando a igreja, fazendo isso aqui. Faz de qualquer jeito. Nossa. Será que essa tem sido a postura, irmãos? Cuidado. Deus já sentenciou o seu povo no passado para nos sentenciar hoje. É a mesma coisa, é o mesmo padrão. Mas vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Agora, onde está a minha honra? Foi a pergunta de Deus. Cadê o temor para comigo? Cadê o respeito para comigo? Então, Malaquias, capítulo 1, do verso 6 ao 14, mostra que Deus se apresenta primeiro como Pai, depois como Senhor do povo. E que estava sendo rejeitado como Pai e como Senhor. Ele não estava sendo respeitado. As pessoas estavam desprezando a Deus. A mesa do Senhor é desprezível, o que oferece na mesa do Senhor a comida é desprezível, ou seja, estava desprezando aquilo que Deus havia determinado como manifestação do serviço litúrgico a Ele. As pessoas estavam fazendo as coisas de qualquer jeito, trazendo o coxo, trazendo o animal cego, trazendo o enfermo, o doente, ou seja, desrespeitando o Senhor. Tanto o povo quanto os sacerdotes estavam desrespeitando o nome de Deus, desprezando a sua obra e de um modo cínico ainda confronta a indagação do Senhor. O verso 6, afinal, ele diz, e vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? A gente não está vindo no culto? A gente não está trazendo animal? A gente não está entregando a oferta? O sacerdote não está aí matando os bichinhos? O que mais que o senhor quer? O que mais? Ou nos dias de hoje, a gente não vai na igreja de domingo? Por que eu preciso ir outro dia? Meu amigo, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Preciso estudar mais? O que Deus quer? Será que Deus não está vendo que a nossa vida é uma correria? Que a gente, para ter um pouquinho de conforto a mais, a gente tem que quase fazer das tripas corações, correr atrás. Será que Deus não está vendo que a gente está em pandemia, meu amigo? E que todo mundo está passando apertado?
E ainda agora quer que a gente continue adorando, investindo na obra missionária? Para com isso, rapaz. Nós temos mais coisa para correr atrás do que dessas coisas de igreja. Esse é o sentimento de muitas pessoas. Você vai voltar ao culto presencial falando, vai ir na igreja? Mas para com isso. Vou correr risco? Não. Deus está em todo lugar. Não precisa ir para a igreja, não. Olha só. As pessoas, tanto nos dias de Malaquias como nos dias de hoje, continuam com a mesma inclinação de desprezar a Deus, o seu nome e a sua palavra. É importante lembrar, irmãos, que hoje todos os crentes em Cristo são sacerdotes diante de Deus para apresentar a Ele um culto racional, não é um culto emocional, é um culto racional e agradável a Deus. Vamos ver esses dois textos aqui? Marque aqui Malaquias, que é o texto base nosso. Vamos dar uma olhadinha primeiro, lá na primeira epístola de Pedro, texto que eu já mencionei, para que você confirme aqui. Aqui ele está falando de todos os crentes. Inclusive o título que é dado no capítulo 2 de 1 Pedro é Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Ele está falando de todos os crentes. E aí lá no verso 9 de 2 Pedro ele diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está falando só de sacerdote? Ele está falando só de pastor? Ele está falando só de missionário? Não, ele está falando do povo, ele está falando de cada crente. Todos os crentes em Cristo, então, fazem parte de uma raça eleita, os eleitos de Deus. Do sacerdote real, nós somos chamados para sermos sacerdotes com Cristo hoje. E por isso você é um embaixador de Cristo e você é instrumento da adoração de Cristo hoje. Você é um sacerdote hoje. Você faz parte de uma nação santa e de um povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós, irmãos, somos sacerdotes diante de Deus. Temos a responsabilidade. O pastor, já falei isso várias vezes, o pastor não é sacerdote mais do que você. Todos nós somos. Exercer a função pastoral não faz dele um sacerdote. Então, o serviço cultico não é uma atividade só pastoral. O pastor ele vai ser, dentro da função dele, esse instrumento para dirigir a liturgia e para ser um instrumento da pregação da palavra do Senhor por conta do ministério que lhe foi confiado, dos dons que o próprio Deus lhe deu e do ministério para o qual ele foi chamado. Agora, o culto não é uma apresentação do pastor, você vai lá assistir. Mesmo que o peso do serviço litúrgico repouse sobre o pastor, e dentro da igreja presbiteriana, de um certo modo, o pastor é o responsável pela liturgia, a adoração é comunitária. Você não vem assistir o culto, você vem prestar o culto, porque você é sacerdote. Ok? E o outro texto que eu quero mencionar contigo é Romanos, capítulo 12, texto também bastante conhecido, que vai dizer assim, o verso 1 e 2. Depois de Paulo referendar toda a questão doutrinária, vamos assim dizer, né, até o capítulo 11, da salvação, da soberania de Deus, da nossa realidade de condenação e salvos mediante a obra de Cristo e tal, no capítulo 12 em diante ele vai tratar das questões práticas e depois das questões missionárias que ele chama atenção para a carta para os romanos. Mas no capítulo 12, que é essa transição então na carta aos romanos, ele vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como que eu vou apresentar então o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Ele diz, que é o vosso culto racional. Não um culto emocional, não um culto segundo as nossas invenções, mas um culto racional, que segue
um raciocínio lógico que o próprio Deus estabeleceu. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Que é o vosso culto racional. E ele diz, não vos conformeis com o mundo. Você não vai apresentar o seu culto de acordo com a conformação do mundo. O contexto é isso, é apresentar a Deus um culto vivo, santo e agradável. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, todos nós, como sacerdotes, fomos chamados a apresentar um culto racional e agradável a Deus, não a nós mesmos. Para a geração lá de Malaquias, apresentar o coxo, o enfermo, o doente, que era o exigido da época, era se livrar de um problema. Para que eu vou fazer com esse animal doente? Não dá para comer, não dá para vender. Dá para Deus. Oferece para Deus. E o que Deus queria ensinar para aquele povo não era o peso da responsabilidade cultica, mas sim o que estava por trás disso. Reconhecer que Deus é Pai, que Deus é Senhor, que Deus é digno de toda honra, de todo respeito e de todo temor, independente das circunstâncias. O meu louvor a Deus não depende se está dando tudo certo na minha vida. Participar do culto a Deus e oferecer a minha gratidão, derramar o meu culto racional na presença do Senhor, não está atrelado ao fato de bênçãos materiais e de ausência de dificuldades na minha vida. Porque eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Eu adoro a Deus por Ele ser o supremo Deus, o Deus Criador, o justo juiz. E mesmo que Deus não faça absolutamente mais nada na minha vida, o fato de Ele ter me amado, me escolhendo, me elegendo para a salvação em Cristo Jesus, é mais do que suficiente para eu viver a vida inteira em adoração a esse Deus. E ofertando ao Senhor o melhor que eu tenho, e entregando ao Senhor a minha vida, gastando os meus dias na presença dEle. Irmãos, a nossa vida é muito curta. Ela é curta para demonstrarmos a gratidão que deveríamos demonstrar ao Senhor. E o problema é que ainda nós queremos viver a nossa vida para nós e não para Deus. E aí o nosso culto se torna um culto que despreza, desrespeita e até mesmo não traz prazer ao Senhor. Cuidado, essa é a exortação aqui de Malaquias. Vamos caminhar. Será que... E aí a pergunta então que surge, né? Será que o meu culto está sendo aceito por Deus? A minha postura, quando eu me achego diante do Senhor, Deus está aceitando o meu culto? E como que eu sei se o meu culto é aceito ou não? Então, o modo como nós cultuamos e a nossa postura diante do culto para Deus fala muito como nós lidamos com o próprio Deus e qual que é a nossa confissão sobre o próprio Deus. Quando você despreza o culto, quando você despreza a obra do Senhor, quando você despreza a palavra do Senhor, ou que você faz o culto de modo relaxado, ou de qualquer forma, né? Ou segundo aqui Malaquias, oferecendo não aquilo que você tem de melhor ao Senhor, mas oferecendo o dilacerado, o coxo, o enfermo, e assim fazer a sua oferta, você estar desprezando ao Senhor. E ele diz, maldito seja o enganador, que tem condição de me apresentar o culto racional de acordo com aquilo que eu mesmo determinei, e ele faz de modo a suprir as suas próprias necessidades e a se livrar de uma situação. Irmãos, o modo como nós lidamos com Deus, o modo como nós lidamos com a adoração a Deus, reflete o quanto nós o respeitamos como Deus e o modo como nós o honramos como Pai. Mesmo que ninguém veja. A sua fidelidade, a sua obediência, o seu compromisso, o seu zelo para com a obra de Deus, para com a igreja, para a manutenção do culto, com a vida fraternal, revela
aquilo que você realmente crê a respeito de Deus. Se Deus é tudo para você, então ofertar ao Senhor, investir a sua vida na obra do Senhor, estar envolvida com a obra do Senhor, participar ativamente do culto a ser prestado ao Senhor, vai ser algo natural. Agora, se você é o Deus da sua vida, se o seu prazer é o Deus da sua vida, se ganhar dinheiro é o Deus da sua vida, se satisfazer os prazeres da tua carne é o Deus da sua vida, o culto vai ser uma desgraça para você, vai ser um peso daqueles. Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, estudar a Bíblia, se envolver com a obra do Senhor, participar das obras, das atividades relacionadas à igreja e ao Senhor, vai ser um peso terrível. Meu Deus do céu, esse pastor não para de inventar moda, rapaz. É um culto atrás do outro, é uma atividade atrás de outra. Quando não é de jovem, é de adolescente, é de casal. Pelo amor de Deus, gente, dá férias para esse homem, pelo amor de Deus. Tira esse homem daí. Vai. Se a sua postura para com a obra do Senhor e o envolvimento com a causa do Senhor, com a igreja, com a obra missionária, com a adoração, para você é um peso, meu irmão? É que na verdade Deus para você é um peso. Você está se relacionando com Deus tão somente porque você precisa e está esperando benefícios materiais. Você não está aqui porque Deus é Deus. Você está como a geração de Malaquias. Você está aqui só para receber bênção. E se não tem bênção, então você cruza os braços, não faz mais nada para Deus e despreza a Deus, não reverencia, não traz honra, não apresenta o seu melhor, não se envolve, a obra do Senhor passa a ser canseira na sua vida, as coisas de Deus passam a ser algo desprezado por você, e tudo que começa a referir-se à igreja, à adoração, ao culto, começa a ser um peso e começa a ser um problema, e você não tem prazer em vir, você não tem prazer em investir, você não tem prazer em ver a obra crescendo, porque na verdade o seu Deus não é o Deus verdadeiro, o seu Deus é o seu próprio umbigão, o seu ventre, o seu bel prazer. E era isso que o povo de Deus estava fazendo no dia de Malaquias. Agora, quando você demonstra zelo para com as coisas de Deus, envolvimento com a obra do Senhor, fazendo aquilo que Deus quer que você faça e às vezes até a mais, porque mesmo que você faça a mais, ainda vai ficar faltando. Quando comparado àquilo que Deus nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Quando eu paro para pensar, o que eu estou fazendo para a obra do Senhor tem demonstrado minha gratidão real ao Deus que me salvou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz? E eu me deparo, irmãos, que aquilo que eu faço ainda é muito pouco. E que eu não sei quanto tempo eu ainda vou ter para fazer. E se eu não conseguir passar isso para os meus filhos, para a minha família, de envolvê-los com a obra do Senhor, e de que aquilo que a gente faz para a obra do Senhor ainda é muito pouco, perto daquilo que nós recebemos em Cristo Jesus, vai ser complicado. Porque a gente só vai correr atrás de satisfazer os nossos próprios desejos. Ah, pastor, mas o senhor tem direito. A sua família precisa também. O que adianta eu desfrutar da presença, muitas vezes, irmãos, suprir as necessidades terrenas de lazer, se depois na eternidade nós não estarmos juntos com o Senhor, porque eu não inculquei e não ensinei que a prioridade da nossa vida é servir a Deus.
É engraçado que a gente consegue desculpas para desprezar das coisas de Deus. Ninguém abre mão dos direitos. Eu tenho direito. Mas quando é um dever relacionado à igreja e a Deus, a gente sempre tem um argumento na ponta da língua. Minha vida já tão corrida, eu tenho direitos. Né? Fazer o quê? Também sou filho de Deus. A gente sempre tem argumentos. Queridos, o que a gente faz é muito pouco ainda. O que a gente oferta ainda é muito pouco. O trabalho que a gente realiza é muito pouco, comparado àquilo que Deus já fez por nós. E mesmo que Deus, no que tange as questões materiais de prosperidade nessa vida, não faça absolutamente mais nada para nós, Ele ainda continua sendo digno. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Ele nos deu a salvação. E, meu amigo, não tem nada melhor e maior do que isso. Caminhando mais um pouquinho, o reverendo Augusto Nicodemos, na página 36, vai dizer: o culto é a expressão pública do que a igreja acredita sobre Deus, sobre si mesma e sobre a salvação. Portanto, o culto é um assunto muito sério. A sua presença e o seu modo no culto vai revelar naquilo que você acredita sobre Deus, naquilo que a igreja acredita sobre ela e naquilo que você acredita sobre a salvação. Já entrando na questão litúrgica, que nós vamos mencionar daqui a pouquinho, quando você tem um culto que busca satisfazer o coração do homem e os desejos do homem. Vamos dançar, vamos pular, vamos correr, vamos cair, vamos mexer, vamos dançar, vamos sacudir. É que você acha que esse Deus é um Deus brincalhão. É um Deus para satisfazer os seus desejos. A igreja é simplesmente um lugar de ludibriação. E a salvação, você está pouco se lixando. Você quer correr atrás lá, fazer o trenzinho da alegria do culto. O bonde do crentão. É isso. Então, o modo que você adora Deus vai demonstrar que você crê a respeito de Deus. Um Deus irreverente. Será que é isso? Vamos caminhar mais um pouco aqui. A postura do coração do adorador estava errada e a oferta estava errada. Vamos dar uma olhada aqui. Volte aí para Malaquias. Né? O verso 9 diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas em vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Veja, você traz a oferta, você é a pessoa do adorador trazendo a oferta. Deus fala: olha, a sua oferta está errada, Deus vai rejeitar a sua pessoa. E depois, lá no verso 10, tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Fecha a igreja, joga fora a chave, para que não acendesse o fogo do meu altar, debalde o fogo do meu altar. Ou seja, para que não tivesse adoração, não tivesse oferta, não tivesse holocausto. Deus fala: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deus, quando rejeita o culto, ele rejeita o adorador e a oferta. Se a oferta está errada e o adorador está com o coração certo, Deus vai rejeitar do mesmo jeito. Se a oferta está certa, mas a postura do adorador está errada, Deus vai rejeitar do mesmo jeito. Para Deus aceitar o seu culto, você tem que ter uma sinergia entre o ofertante e a oferta. Você tem que prestar o culto a Deus de acordo com o que Deus quer, não de acordo com o seu coração. Você tem que apresentar a oferta a Deus que Deus determinou, não aquilo que você... mas eu tenho só o coxo, vai o coxo. Meu amigo, se é para Deus, você vai fazer de tudo, mas você vai apresentar a oferta correta. Você está apresentando para Deus.
o seu compromisso litúrgico de adoração, de prestar culto, de estar lá, de assumir o ministério, de fazer o que tem que ser feito, de investir o seu dom, o dom que o próprio Deus te deu e se envolver com a obra do Senhor, tem que ser integral. O seu coração tem que ser para a glória e honra do Senhor, porque se for para a sua própria glória também está errado, Deus vai rejeitar isso. E a oferta ou a adoração tem que ser exatamente como Deus determinou. Não de acordo com o meu pensamento, eu gosto tanto, então eu acho que eu vou fazer o culto dessa forma. Não, meu amigo, Deus vai rejeitar. Se você apresenta a oferta errada, Deus rejeita você e a oferta. A gente pode lembrar do texto lá de Caim e Abel. Eu convido você a ir para lá rapidamente, em Gênesis, capítulo 4, porque esse texto é fantástico, nós já trabalhamos com ele. Nós temos aqui o registro da adoração. Gênesis, capítulo 4. Adão e Eva coabitaram, tiveram 2 filhos. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Ok? Verso 3 vai dizer assim: aconteceu que no fim de uns tempos, nós não sabemos aqui, mas isso já aponta para Deus ter estabelecido momentos específicos para adoração. Aquilo que nós chamamos de moedim, ou seja, as convocações. Aqui talvez já seja um pré-anúncio das festas solenes que Deus depois estabeleceria de um modo definitivo com a lei cerimonial. Mas no fim de uns tempos, ou seja, já estava previsto que de tempo em tempo eles tinham que apresentar alguma coisa ao Senhor. Então diz, aconteceu que no fim de uns tempos, a adoração, então ela tem dentro do contexto do Antigo Testamento, tinha um local específico, tinha um tempo específico e tinha uma oferta específica. Depois nós vamos ver que na lei mosaica, Deus referenda tanto o fruto da terra para adoração, para dízimo, quanto a oferta de holocausto também para adoração ao Senhor. Ok? Que é o que eles ofertam aqui. Então, verso 3 diz: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel, que é o ofertante, e de sua oferta. Veja, é uma dobradinha, irmãos. Ofertante e oferta. Ao ponto ou ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ok? Então, aí diz, irou-se sobremaneira Caim, descaiu o semblante, e disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós vemos aqui, num contexto, e eu tenho defendido isso, que o problema aqui não era a oferta de Caim. Deus, como eu já disse, Deus na lei cerimonial referenda o fruto da terra como uma oferta a ser apresentada. E segundo o que trata Deus aqui com Caim, o problema de Caim aqui foi o procedimento dele. Se procederes bem, serás aceito. E esse procedimento aponta para o seu coração. Lá em 1 João, né, vamos lá, eu já pus aí, compare, né, com 1 João 3,12. Vamos lá, fazer esse link aqui. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 3,12. Veja aqui que a Bíblia diz sobre Caim. Vou ler o 11. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era de quem? Que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que assassinou seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Então veja que a postura do coração de Caim já era mal. Ele procedia de um modo incorreto. Então Deus rejeita Caim por causa do procedimento do coração dele, que já era do maligno, já era malvado. Existem 2 linhas. Se porventura a oferta de Caim estivesse errada, Deus rejeitou Caim e a sua oferta porque a oferta está errada. Mas se o coração de Caim estava errado, Deus também rejeitou a oferta de Caim e o próprio Caim porque o adorador ou ofertante estava errado. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, na adoração, a figura do adorador e a adoração precisam ser
concorde, estar de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Eu posso ter um coração totalmente sincero diante de Deus, mas se eu apresento uma oferta errada, uma adoração errada, Deus vai rejeitar a mim e a minha oferta, a mim e o meu culto. Veja lá em Hebreus, você que está em 1 João, dá uma olhadinha lá em Hebreus aqui. Deixa eu abrir aqui o chat para ver se tem alguma pergunta. Valdívia aí tá. Deixa eu ver aqui. O Cezinha pôs, a Aparecida está conosco aí. A Valdívia pôs aí uma sugestão de literatura para entender sobre a natureza de Deus. Ótimo. E é justamente o que nós estamos falando agora, né, Valdívia? Você também certamente se lembra, várias vezes nós chamamos a atenção para o texto aqui de Gênesis. Porque é um padrão de adoração. Veja então o que diz aqui Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 4. A galeria dos heróis da fé. 11:4 vai dizer assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então veja, o coração de Abel era um coração de fé, enquanto que o coração de Caim era um coração do maligno. Por isso Deus aceita a oferta. Quando você volta aqui para Gênesis, que diz que Caim, ou melhor, que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e gordura desse, o termo primícia eu defendo que não desqualifica a oferta de Caim, mas o termo aqui primícia qualifica a oferta de Abel. Trazer da primícia e da gordura desse no contexto de animais era o esperado, que Deus inclusive vai referendar na lei cerimonial. Agora do fruto, como que você sabe qual que é o primeiro fruto? Apesar de você dar os primeiros frutos, tudo bem. Mas lá, em vários momentos, Deus aceita o fruto da terra como oferta aceitável, sem nenhum problema. Então, o que eu quero chamar a sua atenção, que independente aqui da linha que você vai seguir em Gênesis 4, Deus, quando olha para o culto, quando olha para a adoração, ele vai olhar você e a sua oferta. Ele vai olhar o ofertante e a oferta. A postura do seu coração e o culto que você está prestando a Deus. Se o culto não estiver de acordo com a palavra de Deus, você pode ter a melhor das intenções. Deus vai rejeitar você e o seu culto. Cezinha diz assim: pastor, no caso de Nadab e Abiú, além da postura do coração, havia um erro também na oferta. Sim, Deus não exigiu aquela oferta. Daí, o César, é que entra o padrão da igreja presbiteriana para o culto, em especial da igreja presbiteriana reformada, porque a igreja presbiteriana hoje virou sinônimo de várzea. Você tem igreja presbiteriana aí que faz culto aí que, olha, qualquer outro lugar tem igual, e é a coisa mais absurda, porque tem muita igreja presbiteriana que se torna igreja liberal, pragmática e coloca o homem no centro da adoração. Eles querem agradar as pessoas. Então não se prega o evangelho inteiro, as músicas são para agradar as pessoas, todo o sistema de culto, inclusive com as bandas, com música no fundo da pregação, é tudo para ludibriar e deixar as pessoas emocionadas. Então tem muita igreja presbiteriana aí que não tem nada a ver, que os cultos estão sendo rejeitados aí há muito tempo. Está lotada, mas o culto está sendo rejeitado. Tudo bem? No caso de Nadab e Abiú, nós temos ali a expressão exata. Eu convido você, eu acho que eu cito esse texto mais à frente aqui no slide, mas vamos dar uma olhadinha lá. Eu convido você a Levítico, capítulo 10, que é o texto aqui de Nadab e Abiú. Enquanto você vai abrindo aqui, vamos lá, que a Madalena também. Pastor, Deus não rejeitou Caim porque ele não era eleito, ele era do maligno? Depois, Madalena, certamente nós temos essa relação da eleição, ok? Mas no caso lá de Caim e Abel, quando eles vão apresentar, segundo a postura de Deus, não é a questão da preterição de Caim, é porque ele não procedeu bem. Ele diz, se procederes bem, é certo que serás aceito. Então significa que se Caim tivesse com a postura de coração correta
e com a oferta correta, Deus aceitaria? Sim. Agora, nós sabemos, obviamente, que depois o texto de Gênesis vai deixar claro que Caim, a descendência de Caim era uma descendência preterida, que era chamada dos filhos dos homens, e a descendência de Adão, porque Abel morreu e depois foi para Sete, era a descendência dos filhos de Deus, ou dos eleitos. Mas aqui, nesse caso específico, o problema foi a postura do coração de Caim, tá? Voltando aqui, antes de entrar aí, o texto de João, Valdívia, a Clarissa já pôs aí, é o que está aqui no slide, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. É esse texto aqui, ó. 1 João 3,12, tá bom? Aí, ó. Tá aqui no slide. Tanto que fala que Abel apresentou pela fé, quanto de que o coração de Caim era do maligno. Que nos conduz a entender o porquê que ele foi rejeitado aqui. Tá certo? Mas voltando aqui a questão lá de Nadab e Abiú, que o César mencionou, você abriu lá em Levítico 10? Então você abriu em Levítico 10, veja o que diz aí, ó. Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Se você voltar no capítulo 8, você vai ver a consagração de Arão e dos seus filhos para serem sacerdotes. Tudo bem, então eles estão ali já consagrados para serem sacerdotes e servir a Deus. E aí o verso 10 vai então dizer assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, porque já eram sacerdotes, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Presta atenção agora. O que lhes não ordenara. Essa expressão aqui é fantástica. Eles apresentaram uma adoração que Deus não havia ordenado para eles. Então, quando César fala, no caso de Nadab e Abiú, além da postura do coração, porque os caras eram da turma do caneco, tá? Havia um erro também na oferta? Sim. E qual que era o erro na oferta deles? Deus não pediu. Deus não lhes ordenara para apresentar aquele fogo. Mas Deus não tinha pedido para apresentar fogo em outros momentos? No holocausto não apresentava fogo? O candelabro não tinha que ficar... Sim, mas aquele contexto Deus não havia lhe pedido. E aqui que está a base daquilo que nós chamamos dos elementos de culto, que é o princípio regulador do culto bíblico. O princípio regulador do culto bíblico, segundo aqui Levítico 10, verso 1, nós só vamos colocar no culto aquilo que Deus determinou. Aquilo que Deus não determinou, por mais legal, mais bonito, mais gostoso que seja, nós não vamos pôr. A gente sempre usa o exemplo, né? Vamos pôr velas. Deus determinou, lá quando Jesus está falando com a mulher samaritana sobre a adoração, ele diz assim, Deus é espírito, importa que os seus adoradores adoram em espírito e verdade, e se apresente ao Senhor com velas. Você tem uma determinação nesse sentido? Deus ordenando o uso de velas no culto? Não, você não tem isso em lugar nenhum. Então se você não tem uma ordenança, você não coloca. Esse é o princípio regulador de um culto que agrada a Deus. A Bíblia diz que no culto eu posso pôr dança? Não. Que eu posso pôr manifestações de aplausos para Deus? Não. Em nenhum lugar você vai encontrar isso. Mas tem o Salmo que diz, bater palmas. Meu amigo, isso não é um contexto de culto. O Salmo 150, louvai com danças. Se você estudar o Salmo 150, você vai ver que não é uma questão de culto, mas é para você adorar a Deus no baixo do firmamento. Ou seja, se você estiver no momento de alegria, que esse momento de alegria seja para a honra e glória do Senhor. Não é porque você está alegre que você vai encher o caneco e vai rodar a baiana e vai fazer um striptease. Não, você vai no momento de alegria dançar ao Senhor como se fosse o Senhor para o Senhor. Mas isso não significa que é elemento de culto, para você trazer dentro do momento de celebração litúrgico de adoração. O que determina o culto é o próprio Deus, aquilo que Deus ordena. E essa é a diferença da igreja, da verdadeira igreja presbiteriana, para as demais igrejas. Nas outras igrejas, qual que é o princípio regulador do culto? Se Deus não proibiu, pode. Tem uma proibição dizendo,
Não pode dançar no culto. Existe um versículo que diz, não danceis no culto. Não, não tem essa proibição. Ah, então pode. Está lá alguma proibição. Não faça coreografia no culto. Tem alguma proibição desse tipo? Não, não tem. Então você contrata um barbado lá, põe um colado nele lá e deixa o bicho com uma enguia lá fazer a dança dele lá. Porque não tem proibição. Só que na visão bíblica, não é a proibição que determina o que vai pôr no culto e o que não vai pôr. Na visão bíblica, o que determina o elemento do culto é a ordenança do Senhor. A pergunta que se deve fazer é, Deus ordenou ter esse tipo de coisa no culto? Não. Se Deus não ordenou, não coloca. Deus ordenou pôr dança litúrgica? Não. Então não se põe dança litúrgica. Deus ordenou você ter testemunho? Não, não tem, não. Aí você chega, irmãos, a elementos específicos que Deus determinou na sua palavra. A oração, o louvor a Deus, não louvor aos homens, cânticos que exaltam os homens, não. A oração, a leitura da palavra, a exposição da palavra. Aí são elementos que Deus determina que fazem parte do culto. Agora, pastor, mas é tão gostoso quando você vai numa igreja onde a liturgia é toda diferente, dançante, não sei o que, tarará, pipipi, popopó. Meu amigo, Deus ordenou aquele tipo de elemento? Não, não ordenou. Então, se não ordenou, não coloca. Porque se você colocar, por mais que você tenha um coração com boas intenções, mas se você errou na oferta, o que vai acontecer com o seu culto? Deus vai rejeitar você e Deus vai rejeitar o seu culto. Para o seu culto ser aceito, tem que ter a dobradinha. Ofertante com a postura correta de coração e a oferta, no nosso caso hoje do Novo Testamento, o nosso culto, um culto segundo os elementos que Deus ordenou. E é isso que faz a diferença do culto da igreja, da verdadeira igreja presbiteriana para outros tipos de comunidade, outros grupos evangélicos. Porque para eles o princípio regulador do culto é colocar tudo aquilo que não está proibido e que agrada as pessoas, principalmente, porque o foco do culto não é Deus, o foco do culto agora é as pessoas. O culto é como se fosse uma apresentação para você angariar seguidores. Se o culto é agradável, eu vou começar a seguir aquela igreja. É tão agradável, rapaz. A gente dança, a gente pula, o pastor conta piada, é uma festa, é uma coisa maravilhosa. Pode ser muito bom como um programa de final de domingo, meu amigo, mas como culto a Deus, Deus olha assim, eu não tenho prazer, porque você não está apresentando a oferta correta, então Deus não tem prazer. E se você não apresenta a oferta correta, Deus rejeita. Ele diz, melhor fechasse a igreja. Melhor fechasse a porta. Ok? Então vamos caminhar aqui que o nosso tempo está indo. Será que o meu culto está sendo aceito por Deus? Quando há uma prescrição de Deus, não basta boa intenção, não basta dizer que você não sabia, alegar ignorância. Você tem que obedecer. Você tem aqui o caso de Nadab e Abiú, que apresentou aquilo que Deus não lhes ordenou. Morreram. Você tem, não era um momento de culto, mas era um momento solene, porque estava com a Arca da Aliança, onde Uzá toca na arca. A boa intenção de Uzá era segurar a arca que ia cair do carro de boi. O que aconteceu com Uzá? Mesmo com a boa intenção dele? Morreu, fulminado. Porque a Bíblia dizia que ninguém, absolutamente ninguém, podia tocar na arca. Que somente a família específica, levando pelos varões, carregaria a arca, mas ninguém poderia tocar na arca, senão morreria. Quando tem uma prescrição de Deus, meu amigo, não existe boa intenção, não existe alegar ignorância, a sua tarefa é obedecer. Então, quando a Bíblia me apresenta como princípio regulador colocar no culto somente aquilo que Deus determina, por mais que eu tenha os meus gostos, por mais que eu seja criativo, por mais que o povo goste,
eu não vou colocar aquilo que Deus não ordenou. E aí que nós temos um grande conflito, hoje inclusive dentro da igreja presbiteriana. Tem pessoas que não entendem que algumas questões não fazem parte do elemento de culto. Apresentação, meu amigo, de cantor, de coral, não faz parte de culto. Louvor a Deus faz. Eu posso louvar a Deus através do coral. Eu posso louvar a Deus através do irmão que vai fazer um solar. Mas não na perspectiva de apresentação. E é por isso, se o irmão e o coral vai cantar, o coral pode cantar lá na galeria, de costa para todo mundo. Porque ele não está ali para se apresentar para ninguém. Ele está ali para apresentar um cântico ao Senhor. E o ideal no culto, para evitar qualquer tipo de vanglória e de problema em ter um culto rejeitado pelo Senhor por causa, né, da mitideza de alguém que quer se aparecer mais de qualquer um, é melhor que o cântico seja congregacional. E que ali pessoas estejam ali para dirigir talvez o tom, a voz, para conduzir a igreja em adoração. Agora, o que se faz são apresentações com objetivos únicos de emocionar, ludibriar e de preparar você para ouvir uma mensagem que muitas vezes nem bíblica é. Cuidado. O culto a Deus expressa o nosso modo de reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Por isso que o culto tem que ser teocêntrico, é Deus no centro. Veja, aqui voltando aqui para Malaquias, que a resposta dos sacerdotes à postura desprezível do povo em trazer animais que eram proibidos na lei, realça o desprezo de todos com o culto e, consequentemente, com a pessoa de Deus, a sua palavra e a sua obra. O que o sacerdote tinha que fazer? O adorador, o ofertante, vem lá e apresenta uma oferta, um animal cego. O sacerdote tinha que olhar lá e falar, não, meu amigo, esse animal está cego, pode levar embora, traz um novo. Traz um bom aí. Você não está ofertando para mim, você está ofertando para Deus. O meu papel como sacerdote é te conduzir a fazer a vontade de Deus. Está errado. Você trouxe o dilacerado? Não, não serve. Você trouxe o coxo? Não, não serve. Você trouxe o cheio de berne? Não pode levar embora. Nós não vamos apresentar isso aí não. E você para de fazer esse negócio. Tem que puxar a orelha do povo que estava apresentando a oferta errada. Mas não, o que o sacerdote faz? É melhor esse povo estar apresentando do que não está. É melhor esse povo está em pecado, mas não tem problema. É melhor estar na igreja do que a gente dar uma dura nele, do que a gente puxar a orelha dele, falar que aquilo que ele está fazendo está errado. Tá certo que um domingo ele vem com uma amante, o outro domingo ele vem com a esposa, mas não tem problema. O importante é que ele está vindo na igreja. O que é isso? O padrão é sempre o mesmo. E aí a nossa irmã Valdívia já faz uma pergunta muito interessante. Ele diz, em outras culturas, como na África, como que é o culto? O padrão não muda. O culto a Deus não é adaptável à cultura. E esse é um grande erro missionário nosso. Eu fui missionário na África e sei do que eu estou falando. O que nós vivemos na África hoje é uma miscigenação, é um sincretismo religioso, com a desculpa de que a cultura africana é dançante. O padrão de culto a Deus é o mesmo, seja na África, seja no Brasil, na América, seja na Europa, seja na Ásia, seja em Marte. Pastor, mas o ritmo musical pode ser diferente lá na África? Sim, não tem problema. Mas se for para manifestação de manifestações físicas que é idêntica à que eles estão acostumados a fazer
na adoração aos deuses tribais dele, é sincretismo. Está errado. A Bíblia diz que nós temos que adorar com reverência e alegria, em júbilo. O meu culto ele tem que ser alegre, ele tem que ser jubiloso. Só que eu não posso acrescentar a essa alegria elementos que Deus não ordenou. Então você olha para o culto africano, tem muito lugar que você vai no culto africano, aí você vê lá as mulheres fazendo as dancinhas, fazendo os passinhos, os homens dando piruleta, não sei o quê. Isso é sincretismo religioso. Erro dos missionários, que não deveriam permitir uma situação dessa. Ah, pastor, mas nós chegamos que já era. Ensina, meu amigo. Ensina o que tem que ser. A igreja presbiteriana de Sítio Badame não tinha isso. Nós plantamos a igreja lá presbiteriana em Sítio Badame e o culto ele era alegre, usava os instrumentos típicos deles, o tantã, os instrumentos deles, né, com alegria, porém não permitimos nenhuma manifestação que a gente sabia que era de sincretismo religioso com as religiões pagãs deles. O que os missionários fazem lá? Para dizer que o povo está se convertendo, o que ele faz? Ele só muda o santo. Ele tinha na casa dele, ele pegava, matava lá uma águia, pegava o osso da águia, fazia um grigrizinho, amarrava na porta da casa dele um grigrizinho para espantar os maus espíritos. Aí vem o missionário, fala de Cristo para ele, sabe o que ele faz? Ele pega a mesma águia, pega o mesmo osso da galinha, só que agora ele amarra em forma de cruz. Em vez de amarrar em forma de trouxinha e colocar lá na palhoça dele lá para proteger a casinha dele, ele pega o mesmo osso da galinha que ele fazia o grigrizinho dele, ele faz o grigrizinho agora só que em formato de cruz e põe lá em cima da palhoça. Aí o missionário fala assim, tá vendo? Essa aldeia se converteu. Não se converteu nada, ele só mudou o santo. O culto a Deus, o padrão de culto a Deus é o mesmo em qualquer lugar. E um grande perigo no trabalho missionário é você, para que a cultura, para que as pessoas aceitem o evangelho, você permitir um sincretismo religioso na adoração. Esse é um grande problema. Cuidado. Ah, mas é a boa intenção para as pessoas se converterem. Meu amigo, não é você que converte as pessoas. Não é fazendo o gri-gri que a Clarissa pôs aí, né? Para você entender o que é o gri-gri aí. Não cabe ao sacerdote, no contexto de Malaquias, e ao pastor, no contexto de hoje, fazer concessões para que o povo apresente o culto a Deus. Não, meu amigo. Esse foi o erro dos sacerdotes no dia de Malaquias. O cara trazia o coxo, ele aceitava. Trazia o cego, ele aceitava. Trazia o deslacerado, ele aceitava. Sendo que o papel dele era justamente advertir o povo a ser fiel a Deus conforme aquilo que Deus determinou. Porque o culto aceitável é segundo aquilo que Deus ordena, não segundo aquilo que eu gosto, não segundo aquilo que eu quero e não segundo aquilo que agrada as pessoas que vêm participar desse culto. Então, cuidado. Vai para uma comunidade dessa aí, o culto tão gostoso, nossa, a gente sai leve, a gente pula, o cara fala para erguer a mão, baixar a mão, canta, faz isso, olha para o seu irmão, olha para o lado, dá um beijo nesse, dá um abraço naquele. Cuidado, você não está prestando culto para se agradar. O culto é para agradar a Deus e segundo a sua palavra. Então, entendendo esse padrão de Deus aí, vamos lá que o nosso tempo já acabou. Página 44 do livro, o reverendo Augusto Nicolas vai dizer, a questão não é que Deus não fosse sensível à situação daquele israelita, mas sim é uma questão de princípio. Deus queria que o seu povo o priorizasse, desse a ele o seu melhor, que o amasse em primeiro lugar e que as coisas de Deus tivessem um lugar de honra na vida das pessoas. Então, mesmo apesar das dificuldades que o povo de Israel estava vivendo, eles deveriam manter o padrão. Deus não aceita concessão quando se trata do seu culto, e muito menos permite que o sacerdote, ou no caso hoje o pastor, autorize qualquer tipo de concessão.
Pastor, mas a família nova está chegando na igreja, deixa, porque assim eles vão ficar na igreja. Meu amigo, não é assim que funciona. A fidelidade é ao Senhor e aquilo que Deus determinou. Duro, difícil, mas difícil para o pastor que tem que falar não. Bom seria que todo crente já tivesse o pleno conhecimento desse padrão estabelecido por Deus, para não vir propor nenhuma coisa insana para se colocar no culto. Facilitaria muito para o pastor. Que aí tem que falar não, às vezes passar de chato, para uma criativa ideia que algum iluminado teve. A Valdir Venda diz, a última, pastor, muito interessante. O texto mostra vários nomes de Deus. Senhor, 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 Deus, Senhor dos Exércitos, grande rei. Aí acho que a pergunta ainda vai, deve estar digitando. A Elonisa diz, pastor, melhor é ter vários no caminho de Deus, mesmo estando errado, podendo ser corrigido com o tempo, do que ver esses vários em um caminho que só levariam estes às trevas? Esse não é o padrão de Deus, Heloísa. Mesmo porque as pessoas não chegam ao conhecimento de Deus por si só. Espiritualmente as pessoas estão mortas. A igreja tem que ser um lugar de luz. A pessoa, quando ela passa para a igreja e ela olha para a igreja e se Deus a atrai, ela vai, mas por que lá o culto é diferente? Por que as pessoas lá agem diferente? Aí Deus está atraindo essa pessoa. Agora, quando a igreja ela usa de meios para atrair pessoas, dizendo, não importa como que você está, vem, aqui a gente faz tudo errado também, está tudo certo, ou pode viver do jeito que você está, o importante é você estar aqui, aí você vai ouvindo a palavra e às vezes vai mudando. Esse já é uma manipulação que Deus não determinou para a igreja. A igreja não é uma arapuca. A igreja é um instrumento de luz. Então a igreja ela precisa ser o mais fiel possível. A igreja ela precisa ter o padrão bíblico mais coerente, desde o começo. Sabendo que quem vai trabalhar no coração das pessoas é o próprio Deus. Não é a minha ludibriação. Então essa é a ideia. Vamos deixar uma igreja que não aplica disciplina, que não fala de pecado, que não fala que as coisas estão erradas, para atrair o máximo de pessoas, ou então um culto que é agradável. Vamos fazer uma pesquisa e ver que tipo de música as pessoas mais gostam. As pessoas gostam de baião. Então tá bom, então vamos fazer um louvor só no baião, porque isso vai atrair as pessoas. Isso é ludibriação. A igreja ela precisa ser verdadeira, e verdadeira acima de tudo, segundo o padrão de Deus. Muitas igrejas seguem esse caminho, né? Vamos atrás. Vamos fazer festa junina na igreja para trazer o povo que gosta de festa junina. Vamos fazer noite não sei do que aqui, porque vai atrair. Vamos fazer um show de rock and roll gospel aqui, porque vai atrair isso aqui. Não estou falando que você não possa ter eventos na igreja. Tudo bem. Mas se o objetivo desses eventos é atrair pessoas para que com o tempo elas sejam moldadas, não. O padrão de Deus é pregue o evangelho. Fale a verdade. E aqueles que são meus vão ouvir a verdade, vão dar ouvidos e vão vir. A igreja ela não foi estabelecida para criar estratégias para alcançar as pessoas. Não. Deus já determinou a estratégia. Pregue fielmente a palavra. Pregue fielmente a palavra. Mas vamos lá. A Valdívia perguntou da questão do Senhor, Deus, Exército, tarará, grande rei. Não tem um motivo especial para isso. Na verdade, são sinônimos, né? É lógico que em alguns momentos, como está se tratando de sentença, então você vai ver essa repetição do Senhor dos Exércitos, que é a ideia da justiça sendo aplicada. Mas ele continua sendo Senhor, eu acho que não tem nenhum momento específico para isso. Vamos lá, Giancarlo. Pastor, seria errado uma igreja não utilizar hino no culto?
usar apenas cânticos com bandas? Olha, não seria errado, ok? Mas a Bíblia nos ensina que o culto, o momento de adoração, ele, desde os primórdios do cristianismo, utilizava-se hinos, cânticos espirituais. Mas se a gente quiser usar banda, não tem problema. Porque é isso, Jean, já se enquadra na ideia de circunstância do culto. O que é circunstância do culto? A Bíblia, Deus mandou usar microfone no culto? Não mandou usar microfone no culto. Em nenhum lugar diz, useis microfone. Mas então por que põe microfone no culto? Porque é uma circunstância do culto. A Bíblia diz que o culto tem que ter oração, leitura da palavra, pregação e louvor. Agora, esse louvor, se vai ser tocado só com a banda, se vai ser com hino, se vai ser a capela, se vai ser com playback, isso são circunstâncias do culto. Então não é errado isso. Você vai se adaptar de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, no contexto africano eu não tinha banda, eu só tinha o tantã. Então eu tocava o louvor com tantã. Agora, se eu tenho banda, então eu vou usar a banda. Eu tenho organista, então eu vou usar o órgão. Porque são circunstâncias. A circunstância do culto não tem problema. O que não pode mexer são os elementos do culto. Isso, a Heloísa colocando aí. Perfeito, Heloísa. A igreja ela tem que ser fiel a Deus. Lembra de Abel? Por que ele foi aceito e a oferta dele foi aceita? Porque ele agia corretamente e a oferta estava correta. Se tenta mudar isso, Deus rejeita tudo. O César coloca, melhor é agradar a Deus. Inchaço continuando sinal de aprovação de Deus e da presença de Deus. Fato. Mais importa agradar a Deus do que os homens. Perfeito, dona Áurea. As próprias cartas de Apocalipse, Valdívia. Muito bem. Então, irmãos, para a gente concluir, né? Para a gente seguir aí, fechando, que eu já me passei muito tempo aqui. Não cabe ao pastor e a nenhum crente mudar o padrão de Deus para o culto, mesmo sob a alegação de exercer misericórdia. Eu fiz esse erro, talvez a Valdívia lá de Jabuticabal vai se lembrar. Eu, quando cheguei no Senegal, eu vi a realidade daqueles crentes, eu achei que a oferta daqueles crentes, eles não deveriam ofertar ao Senhor. Que a igreja brasileira deveria ofertar e me manter integralmente no campo. E aí, quando nós plantamos a igreja presbiteriana de Sítio Badame, e aí eu vi aqueles irmãos tão sofridos que não tinham dinheiro para nada, trazendo a oferta em dinheiro para a manutenção da igreja, eu falei para eles, não, irmãos, não precisa não. A Judite lá pegou todo o ganho dela do primeiro dia de venda e ofertou ao Senhor como primícia. Eu quis devolver o dinheiro para ela. E aí depois eu entendi que não parte de mim esse tipo de concessão. Eu não posso fazer isso. Tentei fazer isso também com ela em relação ao jejum, ao voto que ela tinha feito com Deus. Eu já é tão sofrida, fez um voto aí, vai ficar 3 dias sem comer em jejum. Não vai fazer isso não. Está errado. O pastor não cabe. Não cabe ao pastor mudar o padrão de Deus e fazer concessões a quem quer que seja. A oferta é oferta ao Senhor. Os votos são votos ao Senhor. Ok, irmãos? Não podemos tolerar qualquer postura que macule o padrão estabelecido por Deus para a sua adoração, mesmo sob a alegação de boa intenção. Pastor, mas ele não é crente, mas ele tem uma voz tão bonita, vai deixar todo mundo feliz no culto. Meu amigo, o padrão de Deus é fidelidade. Não podemos modificar os elementos do culto para adequar à realidade do povo, mesmo sob a alegação que dá certo. Pastor, a igreja da esquina está fazendo um negócio diferente lá. Nossa, está enchendo a igreja. É inovação? É acrescentar um elemento diferente no culto? Então está fora. A igreja fiel, ela obedece o que Deus manda. Obediência ao padrão de Deus demonstra a nossa gratidão, o nosso respeito a Deus como Pai e o nosso respeito a Deus como Senhor. Concluindo, irmãos, será que Deus aceita o meu culto? Apesar de hoje não mais trazermos animais como oferta, o princípio do culto e serviço a Deus continua o mesmo. O reverendo Augusto vai dizer assim: Deus continua a querer o melhor de nós, as nossas primícias. Ele não vai aceitar nada que seja inferior, pois o culto a Deus é a expressão de lealdade,
da devoção que temos para com Ele. Maldito seja o enganador, vai dizer o verso 14, que tendo animal sadio, oferta o doente. Será que Deus tem aceitado o meu culto? Deus está atento à postura do nosso coração e à nossa oferta. Sabemos que hoje, no contexto do Novo Testamento, a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Se o ofertante, a oferta, não estiver de acordo com o padrão de Deus, o culto todo será rejeitado. Só podemos adorar de acordo com o que Deus revelou. O reverendo Augusto ainda vai dizer: no culto a Deus só é permitido aquilo que Ele estabeleceu como elemento do culto. Mais uma vez, maldito seja o enganador. Você sabe qual é o padrão de Deus e apresenta algo que agrada aos homens e não a Deus. Irmãos, vale a pena servir a Deus? Vale. Mas vale desde que seja de modo fiel.